pessoas têm uma ideia da poesia muito voltada ao tradicional, no caso ao livro. Não. A poesia é muito mais do que isso. A poesia é o elemento fundamental da vida. Portanto, a poesia é a alma. É a primeira forma de filosofia. Acredito que a poesia, ela fez o ser humano ter uma outra alternativa de vida. Ou seja, ela não só nos humanizou, mas nos permitiu recriar ou enxergar as coisas numa outra perspectiva. Portanto, se olharmos a ideia de poesia nesta visão mais ampla, ela está aí na natureza. Está aí. E os poetas então conseguem trabalhar com estes elementos de várias formas. A arte, em muitos espaços, passou a ser vista não como uma forma de trabalho, ou seja, o trabalho mental não tem sido considerado em muitos espaços, e estamos a binarizar o ser. Ou seja, a ideia do o que é que se deve fazer deve gerar lucro imediato. E se não for, então, estes indivíduos não trabalham. Ou seja, o artista passou a exercer um trabalho não trabalhando para a sociedade. Portanto, o artista, ele exerce um trabalho, mas para a sociedade isso não é um trabalho. Tem a ver com a desvalorização. A desvalorização, isto porquê? Porque o indivíduo artista é visto como muitas vezes um preguiçoso. O que é que você faz? Bom, eu sou artista, mas para além de artista, o que é que faz? Quer dizer, sou um artista, o meu trabalho faz da arte, não é? Como se a arte exatamente, fosse... a arte é uma brincadeira para muita gente, quando na verdade é o que precisa o ser humano para estar mais equilibrado. Refletir questões, as causas últimas, ou seja, a ideia de que não se pensa no tempo que se despende para se produzir um bom poema, só falar um poema no verdadeiro sentido, não é? Ou um livro, é muito tempo. Eu muitas vezes quando vou escrever, isso leva mais tempo para escrever um ensaio. Às vezes um poema eu tenho que ficar uma semana a trabalhar o texto. E às vezes o dito trabalho remunerável, em primeira instância, é uma coisa de 2 horas. Então há uma certa desvalorização do trabalho artístico, mas isso também devido à forma como nós hoje encaramos a questão da sociedade, ou seja, que estamos muito apegados ao imediato. Esta ideia do imediato, esta ideia do querer o agora, vai nos deixando também sem alguma consciência do quão trabalhoso é trazer à tona um bom livro, um bom poema, e dali então isso resulta. Não olharmos um livro de 10 euros como algo muito caro. E mais, as pessoas querem, por exemplo, as pessoas gostam de poesia, mas as pessoas não estão dispostas a pagar poesia. As pessoas gostam de poesia, eu sinto que as pessoas gostam. Eu quando partilho um texto, aquilo tem mais de 1000, 2000 reações, e muitos comentários e partilhas. Mas então pergunto, as pessoas não compram isso porque as pessoas não querem. As pessoas gostam, mas não estão dispostos a pagar por isso. Sabe que Angola é uma terra de poetas. Sabe que a independência de Angola deve-se muito aos artistas e jornalistas. Não estou a dizer isto porque muitas vezes isso as pessoas não querem ter noção disso. Ou seja, há uma sombra quando se quer tratar dessa questão da independência. Ou seja, estamos a falar de um conjunto de jornalistas e escritores que, em primeira instância, por meio da palavra, combateram. E este combate pela arte, pela liberdade, é coisa que em poucos lados aconteceu, não é? Portanto, a nossa poesia hoje, nós vamos nos inserindo no conto global, mas vamos também notando várias tendências
na poesia angolana. Há jovens a escrever, há malta nova que está a surgir. Há muita gente, mas agora escrever mesmo textos de grande dimensão, estamos a ver uma certa decadência neste aspecto. Isto porque escrever exige pesquisa, escrever exige um olhar atento, né? Exige sensibilidade, sobretudo, pelas coisas, e é algo que, com esta mecanização da sociedade, acrescido ao sistema de educação que está cada vez com mais problemas, pouca aposta no sistema da educação, então isto vai também trazendo vários problemas para o surgimento de novos bons poetas. Não digo o surgimento de poetas, há escritores, mas agora bons mesmo são muito poucos. A literatura é um campo, o Pierre Bourdieu tem boas abordagens sobre isso, né? E como um campo acontecem também vezes coisas absurdas. E essas coisas absurdas é a questão da inveja, a questão das consagrações, a questão dos prémios, a questão dos debates, às vezes de coisas fúteis, não é? Mas que na arte não poderiam acontecer. Eu acho que o artista devia ser um humanizador. Tinha que ser um humanista e humanizador. Humanista na perspectiva da alteridade, na perspectiva da compreensão de que isto não é um desafio. Isto aqui um campo de batalha, não podemos olhar a arte simplesmente como um campo. Nós devíamos olhar a arte como uma alternativa para essa dura realidade que é a vida, injusta, neste mundo de desenvolvimento combinado e desigual, que nós notamos. E depois, a arte, nós devíamos tê-la como uma alternativa e não como nós vamos notando no dia a dia. Pessoas que em prémios põem-se em falcatruas menos boas, vemos pessoas que tentam oprimir os outros ou impor as suas visões de arte aos outros. A arte deve ser um campo de democratização, no verdadeiro sentido. Mas infelizmente isso não acontece, o que é mau, porque se o artista, o bom artista, ele é inquieto, procura transmitir essa outra visão, ou uma visão mais ou menos original, porque nada no fundo é original, ao mundo. Então nós devíamos ser mais exemplos. Devíamos ser mais exemplos. Exemplos para nós, no campo, e depois para a sociedade. E não com aquela figura da escada, uns sobem e depois partem a escada, ou seja, os outros já ninguém mais sobe, quem ficou, ficou. Mas as pessoas esquecem que isto é uma tradição e nós devemos passar isto. Uma contradição. Não podemos. É uma tradição. Mas estou brincando. Tradição contra tradição. Exatamente. Uma contradição. Exatamente, seria bom partir o signo, não é? Essa alternativa que às vezes a palavra, quando bem trabalhada, pode apresentar, né? Mas nós devíamos olhar isto como uma tradição. E esta falta de tradição também é que vai fazendo com que, com o passar do tempo, menos bons poetas vão surgindo. Ou seja, há cada vez menos gosto pelo livro, menos gosto pelas artes. Porque também os que fazem fecham-se muito. Né? Não há partilha. Criam os seus próprios... os nichos. E estes nichos, às vezes, tiram também certo gosto daqueles que podiam partilhar, podiam aprender a aprender também. A poesia salvou-me. Eu digo mesmo, salvou-me
da dura realidade das coisas, mas também deixou-me a saber do quão dura é a vida, quão injusta é a vida, mas acima de tudo salvou-me na perspectiva em que ela deu-me esperança, uma esperança, embora utópica, mas consigo me consolar só pela poesia. Por exemplo, eu não consigo fazer poesia todos os dias. Eu faço poesia nos momentos em que estou num tremendo abismo existencial. Aqueles momentos em que não há outras alternativas. É nestes momentos que eu consigo ter um texto bruto e para depois então ir fazendo o trabalho oficinal, né? A escrita é um ato de solidão, a criação é um ato de solidão, mas que ela surge por meio da inquietação, né? E essa inquietação resulta deste vasto tecido que é o mundo, né? O que vimos, o que lemos, daí surgem várias inquietações que nos levam a escrever ou a criar. E como é que vês a cena das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, que cada vez mais servem de veículo de divulgação, não é? Como é que vês, como é que encaras isso? Elas são boas na medida em que permitem hoje que o texto circule mais. Ou seja, hoje é possível nós lermos mais coisas de diversas partes do mundo. Hoje já não precisamos apenas de uma máquina de datilografar para escrever, temos vários modos de escrever. Hoje há mais democracia na publicação, por exemplo, de material artístico, e isto graças a estas novas mídias sociais, graças também à facilidade com que as têm, mas elas também trazem um outro problema, ou seja, o problema da fluidez da informação. Ou seja, nós temos muita informação hoje que não conseguimos filtrar para produzirmos, às vezes, trabalhos de grande relevância. Que é muita, e depois a questão dos plágios também, né? A questão dos plágios que também hoje vão sendo vistas cada vez mais. Em parte é positiva, em parte é negativa. Em parte é positiva porque é isso que se espera, que a arte possa ser divulgada sem esta necessidade que nós notamos de instituições que funcionam como dispositivos. Dispositivos, e o Michel Foucault faz boas abordagens sobre isso, né? Quer dizer que estes dispositivos de controle, eles também são perigosos. Também são perigosos porque não se sabe até certo ponto para que é que elas, a quem é que servem e como é que se pode controlar, ou seja, quem controla os dispositivos de controle. Portanto, num mundo de vários interesses, num mundo em que a arte também é vista como um produto de venda, e muitas vezes a arte não pode ser vista simplesmente como um produto de venda, né? Mas isso é o que acontece. Vemos muitos escritores vendendo muitos livros, mas muitas vezes não são os melhores. Agora, não se pode ser escritor, não se pode ser um bom académico se nós não formos bons leitores. Não se pode ser um bom artista se não gostarmos de apreciar o trabalho artístico. Esse sacrifício de comprar livros, de ler, esse exercício da solidão num mundo em que as pessoas estão num ambiente muito frenético, as pessoas estão sempre a comprar a última versão, reduzir-se ao mínimo ao sofrimento, à empatia, num mundo cada vez mais individualista, são exercícios que
o indivíduo que se quer artista devia exercitar cada vez mais. Isso por acaso faz-me pensar, mesmo para terminar, isto nunca mais termina, mas pronto, as palavras são como hoje. Que é, se antigamente... Mas também a conclusão é inconclusiva. É inconclusiva, é incompleta, como a poesia. Resulta de quê? De uma paragem no exercício. É verdade. Da aceleração do tempo, né? Esses aceleradores do tempo vão intensificando o modo como nós... vão deformando o modo como nós vemos hoje o trabalho artístico. Porque se, por um lado, há o automatismo, que o texto surge do inconsciente, depois de um conjunto de fantasmas que povoam o indivíduo artista, mas depois há o trabalho oficinal, ou seja, a troca de palavras, as sugestões de imagens. Isto não é uma coisa de um dia. É uma coisa de uma semana, é uma coisa às vezes de um ano, a produção de uma obra, às vezes de uma vida. Pessoas que querem produzir uma obra de grande, de relevância, que seja um contributo, não vamos dizer de grande relevância, mas seja um contributo para a humanidade, né? Isso exige tempo, exige dedicação, exige correções, revisões, um juízo crítico no verdadeiro sentido. E isto é uma coisa que hoje, devido à maximização da visualização também, as pessoas hoje estão... Eu fiz hoje mesmo tem que ser visto. E vê-se também muitas vezes publicado, os escritores, os leitores a cobrarem dos escritores. Mas tu estás há uma semana que não publicas. Quer dizer, os escritores ficam às vezes com uma pressão. Isso mas acontece. O bom escritor não pode correr. E essa pressão também pode, exatamente, faz às vezes fazer besteira. Faz às vezes fazer besteira, né? Devemos fazer as coisas, como diz Eclesiastes, para cada coisa há um tempo. E é preciso olharmos a arte como um produto sério. Mas acho que tocaste num ponto essencial, que é, isto tem a ver com as redes sociais também, que é, tu publicas hoje uma foto, por exemplo? Sim, um texto. Um texto, uma foto. A visão do texto ainda também é distorcida, né? Porque o texto não é só o escrito. É o texto sonoro, visual, pictórico. Isso são ideias que precisamos também de divulgar mais. As pessoas não veem uma fotografia como uma simples fotografia. Uma fotografia é um texto. Um vídeo é um texto. É verdade, concordo absolutamente. Muitas das vezes nós publicamos um texto, não é? Num dia, no dia seguinte, como é que é? Nunca mais publicaste nada. Sim. Mas aquele texto não foi lido. Ainda não foi bem consumido. Ainda não foi bem consumido. Já o leitor, o visualizador, está a cobrar, entre aspas, não é? Que, como é que é? Nunca mais publicaste nada. Ele veio um mês, 2 meses, um ano às vezes. Sim. E ele quer dissecar aquilo em um dia e acabou. Não é? Essa cultura fast, essa pressão que há nos indivíduos leva muitas vezes os próprios artistas a produzirem de forma compulsiva e às vezes com fraca qualidade. Exatamente. Okay. Sacrifica-se a qualidade em detrimento do... A favor da visualização, a favor do dinheiro, né? Por exemplo, pessoas que escrevem com agendas, têm agendas, vamos dizer, e trabalham com editoras, e editoras que agora a agenda é este, tem um mês para apresentar um livro, e o indivíduo às vezes cai nessa e vai produzindo textos sem impacto. Há escritores capturaram o mercado, né? E dentro desta captura do mercado, das editoras, né? Eles devem mensalmente apresentar textos. Mas, por exemplo, se for um ensaio, até... Não, um ensaio às vezes... Uma crónica. Em todo trabalho é difícil, todo bom trabalho é difícil. Porque exige pesquisa, exige reflexão, exige correções, exige muito. E depois o indivíduo precisa também de tempo para apurar melhor as coisas. Não é uma coisa
escreve, reescreve, Não, apaga, risca. Exatamente. Ok. Exatamente. Isto vai acontecendo cada vez menos. Porque há certos escritores que capturaram o mercado. É um conluio isto, né? Sim, sim. Se fala desse desenvolvimento combinado e desigual, porque não há este quer para os campos artísticos e outros, né? A possibilidade de todo mundo divulgar os seus trabalhos na mesma proporção. Se, na verdade, desejamos produzir coisas que perdurem no tempo, que passem de gerações para gerações, é preciso termos cuidado com essa tentação. Agora, também devemos sobreviver, né? Porque temos o dia a dia e temos contas a pagar e ali, às vezes, é isso que faz com que muita gente seja capturado pelo mercado, né? E vai produzindo às vezes, mas é para escrever um livro muito bom quando começou e agora nunca mais escreveu nada de bom. Tá bem. Quer dizer, porque ele foi capturado. Escrever para vender. Escrever para vender, né? Simplesmente porque tem que sobreviver, tem contas a pagar. Então há aí um sacrifício que é preciso da parte do artista, ou fazer um equilíbrio entre a divulgação do trabalho e a ideia da perenidade também, né? Eu sei que tu tens vários livros publicados, várias obras. Queres falar um pouco disso também? Não são, na verdade, várias. Se fossem várias, eu acho que estaria preocupado, porque eu, para mim, só publicava 2 vezes na vida. Se calhar uma aos 40 e outra já lá pelo fim mesmo, aos 80 ou 60 ou alguma coisa assim. Porque acredito que o trabalho, a obra é incompleta na medida, e é aberta, como diria o Eco, não é? Obra aberta. Nós devemos, é um trabalho, a obra de um artista, ela também representa a parte, ou seja, o mais íntimo do artista. Não é uma coisa de um dia, de 2 dias, de um mês, de um ano. Acredito que a obra segue. É um curso, é um rio que vai com o próprio ensaísta, com o próprio escritor ou com o próprio poeta. E agora, eu publiquei o Evangelho Banto, que é poesia. Ok. Eu não sei porquê, mas as minhas obras acabam sempre por esgotar de forma rápida, não sei porquê. Deve ser bom. Lançamento, 2, 3 dias, depois isso já não há. Publiquei também o Dia em que uma Pedra Virou Lua. Este é um pro bono que está a ser usada. Poesia também, não é? Não, este é conto. Contos, ok. Contos. Este conto está a ser, deixamos para as escolas portuguesas de Timor-Leste. Lá a Escola Portuguesa de Timor-Leste está a usar este trabalho para fazer algo muito bonito. Acho que uma professora que está lá fazendo um trabalho muito bonito. Ou seja, nós temos o hábito de ler, né? As crianças leem, ensinamos muito mal às vezes a questão da interpretação, porque na medida em que ela deve escrever também um outro texto sobre o que lê, mas ela está a fazer um trabalho interdisciplinar. Ou seja, por meio do conto O Dia em que uma Pedra Virou Lua, os rapazes, os alunos, os meninos e as meninas, vão depois escrever ou têm a liberdade de desenhar. Têm a liberdade de desenhar com base no teu texto, no conto, vão criar uma outra narrativa. Recriando outra perspectiva. Em desenho, ou falando, ou escrevendo sobre o próprio trabalho. É uma coisa que quando eu soube disso fiquei um pouquinho... Não, mas acho que isso é de mérito, não? Acho que isso é de valor. Dela, né? E depois há o livro de ensaios, o dia, este é o Lumbo, a Alquimia das Palavras, né? Que eu trabalho quer com várias questões para o ensaio, mas é sobretudo o ensaio na medida em que eu mais faço leituras de obras, né? Para então, numa forma, por meio de um tema naquela obra, por exemplo, questão da ambiguidade dos gênios, questões voltadas para
o gênero, questões voltadas para a historicidade nas obras literárias e trazer isto, dissecar estes elementos para o ensaio. E está aí esta obra também publicada, que é o Lundo, Alquimia das Palavras, e a par disso há todo o trabalho que vou fazendo com a imprensa, que é a divulgação de ensaios, textos voltados para obras literárias e não só. Onde é que se pode encontrar as tuas obras? Quem quiser, por exemplo, adquirir um livro teu, onde é que pode encontrar? Onde é que se encontrar, não sei se consegue encontrar ainda exemplares, mas, por exemplo, sei que o Evangelho Banco pela Amazon é possível, pelo Clube de Autores também é possível, né? Clicando em Clube de Autores ou Perfil Criativo, que é uma das editoras com as quais publiquei, é possível encontrar isto por ali. Agora, há o texto pro bono, que é o dia em que uma pedra virou lua. Basta fazer download, nós publicamos a versão, mas a curadora deste trabalho, ela fez também algo incrível, né? Que colocou os textos disponíveis na internet com instruções para que o indivíduo que fazer o download do mesmo depois possa fazer o próprio livro físico, caso queira. Ou seja, há lá instruções. Use este papel, por meio deste papel depois vai dobrar para ter a ideia do livro, né? Aquilo é mais ou menos como o cordel ou o folhetim. É também um trabalho bonito. Bem, na questão que estávamos a dizer do exercício da preguiça, da lentidão, da experiência, da maturação do poema, da arte, né? Tem o Paulo Leminski, brasileiro, né, que nos lega aqui um texto muito interessante. Eu já tenho aqui selecionado, deixem-me lá ver se consigo então também partilhar aqui com os nossos semelhantes, no caso quem está a apreciar a nossa entrevista. Diz Leminski: um bom poema leva anos, 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando juntos. Aqui, Leminski. Pode-se encontrar este livro, se quiser, aqui na livraria Poesia Incompleta.